Fala galera do canal, o time do Santa treinou nesta sexta-feira da Paixão, penúltimo treino antes da viagem para Campina Grande. Neste domingo, o Santa enfrenta o 13 na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Cabo não deu pistas sobre o time que vai escalar e que vai entrar em campo na estreia contra o 13. Porém, deixou nas entrelinhas que deve utilizar pelo menos uma base do que foi o time que entrou em campo contra o ABC, naquela derrota por 1-0 no amistoso aqui mesmo no José do Rego Maciel. De novidade de lá para cá, a única peça que chegou como reforço foi o atacante Giovani, e o próprio Marcelo Cabo deixou isso bem claro. Uma boa notícia para a torcida coral é que o Totti está recuperado, treinou normalmente. O Vinícius Silva, lateral esquerdo, que também tinha passado pelo departamento médico, voltou a treinar normalmente. Apenas o Matheus Melo vai ficar de fora da partida. Ele que ainda está lesionado, está saindo do departamento médico, vai para a transição. Então ele fica na capital pernambucana. Outro detalhe que chamou a atenção: um grupo que treinou em separado. Jogadores como Henrique Lordelo, Michel Bennett, Vini Ora, próprio Vinícius Silva, que estava ali saindo da transição, mas que estava treinando com este grupo, chamou a atenção porque nem todo mundo estava saindo do departamento médico para o departamento físico e, consequentemente, para o departamento de futebol. A impressão que passou é que alguns atletas estão treinando em separado porque não serão aproveitados pelo Santa Cruz Futebol Clube, que até então não anunciou saída de ninguém nesses dias. Também não anunciou nenhuma contratação. Mas o Marcelo Cabo afirmou na entrevista coletiva que mais 2 ou 3 peças devem ser contratadas. Mas o Santa vai esperar um pouco, até porque tivemos nesta semana os problemas que assombraram aqui o José do Rego Maciel: salários atrasados. Na quinta-feira, o presidente Bruno Rodrigues garantiu que pagou a todos os funcionários e jogadores. Alguns funcionários só receberam na sexta da Paixão. Aí vamos dar o crédito que pode ter sido a compensação bancária. Vamos aguardar. Foi a primeira vez que isso aconteceu na gestão Bruno Rodrigues, que, aliás, desde que assumiu, tinha assumido também um débito de 6 meses de salários atrasados. E fez questão de dizer, ao longo dessa trajetória dele como presidente do Executivo, de que estava brigando para deixar todos os salários em dia. O presidente afirmou que os problemas com os salários atrasados foram acarretados pelo incremento da folha, que passou de 600 mil para mais de R$1 milhão, com a chegada, por exemplo, de reforços, como o Thiago Galhardo, como Felipe Alves. Esses jogadores que não estavam no orçamento do Santa foram contratados pela SAF, mas por enquanto é o Santa Cruz que está arcando com estas despesas. Então, galera do Multiplay, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo, antes da estreia contra a equipe do 13. Roda aí. Marcelo, boa tarde. Kaline, tudo bom? Boa tarde. Marcelo, a gente já consegue ver mudanças no Santa para essa estreia amanhã, no domingo, contra o 13? Já Sim. O dedinho do Marcelo já em campo? Sim, com certeza, né? Eu tive, 2 semanas completas de treinamentos, né? A gente reputa como uma intertemporada. Semana passada foi uma pautada mais para conceitos de parte física, né? Para que os jogadores pudessem se adaptar melhor à minha metodologia de trabalho, à intensidade dos meus treinos. E tivemos uma semana, como a gente sempre diz no futebol, bem puxada na semana passada. E essa semana, mais a questão dos ajustes táticos, né? Priorizando mais o ajuste tático. Então, reputo que foram 2 semanas muito bem proveitosas. A gente conseguiu alinhar bastante o nosso trabalho integrado. Só para vocês terem uma ideia, nosso departamento médico hoje a gente esvaziou bastante. Nós só temos um atleta hoje entregue ao departamento médico, é o Matheus Melo. Então, todos os outros jogadores já estão entregues, né, a nós. Então, a gente, nesses 15 dias de trabalho, a gente conseguiu, que era uma coisa que a gente tinha como planejamento, era esvaziar o departamento médico e ter boa parte do elenco à disposição, e a gente conseguiu, nesses 15 dias de trabalho, alinhar o trabalho
né, potencializar o grupo naquilo que eu penso sobre sistema tático, plataforma de jogo, conceitos. Claro que não vai estar uma equipe ideal, né? Isso aí demanda um pouco mais de tempo, mas já vai ter uma equipe que a gente conseguiu nesses 15 dias implementar a nossa ideia do que eu penso que a gente precisa ter para essa estreia de campeonato. E aí o restante do crescimento da equipe vem com a evolução do passar dos jogos, né? De mais semanas abertas que eu vou ter de treinamento, para que a gente chegue naquele momento ideal que a gente entende para a equipe. Marcelo, boa sorte na estreia, no domingo contra o 13. O primeiro jogo que você comandou o Santa foi contra o ABC. Foi um amistoso. Naquela ocasião, antes, na coletiva, você disse que iria usar um pouco da base, logicamente, do Itamar. E agora você teve mais uma semana, inclusive, de trabalho, né, por conta do adiamento da competição. Vai mudar muita coisa daquele time que enfrentou o ABC para este time que vai entrar em campo domingo? E, logicamente, que toda a torcida quer saber como está o condicionamento do Thiago Galhardo, que ele ganhou também mais uma semana e o torcedor já estava na cobrança para que ele mostrasse o futebol que o credenciou a ser contratado pelo Santa Cruz. Marcelo? A gente não muda muito, até porque não chegou muitas contratações depois daquele jogo com o ABC, né? Do jogo do ABC só chegou o Giovani, né? Então a gente pensa numa base daquele jogo, com alguns ajustes para a sequência. Quanto ao Thiago Galhardo, com certeza ele evoluiu. Foram 15 dias de trabalho intenso, ele com uma entrega muito grande. Nessas 2 semanas de trabalho, ele bem focado, bem concentrado, sabendo e entendendo, né, o tamanho da responsabilidade que nós temos nessa estreia, nessa competição. Eu posso falar para você que ele não vai estar 100% ainda, porque ele requer ritmo de jogo, e isso ele vai ganhar com o passar dos jogos, para que ele possa ter bem alinhadas as questões física, técnica e tática, mas ele já vai estar com certeza bem melhor do que ele estava no jogo do ABC. Marcelo, boa tarde. Qual a postura do Santa nesse primeiro jogo fora de casa? É claro que dentro de casa a gente sabe que a postura deve ser de um time que vai buscar o resultado para fazer o seu dever dentro de casa. Mas quando se joga fora de casa, na tua opinião, qual vai ser o teu conceito quando jogar fora de casa? Será um time que vai jogar da mesma forma que atua no Arruda, ou vai ser um time um pouco mais precavido, sabendo que o adversário jogando dentro de casa também vai impor um pouco mais de pressão em cima do time? A gente vai buscar preparar uma equipe com um comportamento igual, tanto dentro quanto fora de casa. Mas a gente tem que entender que quando a gente pega um adversário fora de casa, o adversário ele é mais propositivo. Talvez ele nos leve a ter um pouco mais de uma marcação, até uma linha mais média-baixa, porque o adversário te leva a isso. Eu sempre falo que a minha equipe ela vai ser sempre equilibrada e preparada para as fases do jogo. Se o adversário nos levar a uma fase de bloco baixo, a gente vai estar preparado. E se eles também nos propiciar que a gente continue jogando como a gente pensa, né, em bloco alto, marcando pressão, se esse nosso jogo encaixar, a gente vai ter o mesmo comportamento dentro quanto fora de casa, mas a equipe vai estar preparada para qualquer fase do jogo e sempre que eu digo, a minha equipe vai ser sempre uma equipe equilibrada. Com a bola vai propor o jogo, vai sempre buscar o gol do adversário e sem a bola vai marcar forte. Então isso é a tônica da minha equipe. Professor, uma questão que... Ok? Professor, uma questão que a torcida, né, todo mundo analisou nesses últimos jogos de Santa Cruz também foi a parte física. A gente sabe que a Série D tem jogos pegados, corridos, num campo um pouco mais pesado. Como é que chega a equipe para esse primeiro jogo na estreia, a parte física, e a outra em relação ao Totti? Se ele já está 100%, se ele vai para o jogo, já que fez boa parte dos jogos aí do Pernambucano como titular. A questão da parte física, a gente trabalhou bastante esses 15 dias, né? Principalmente naquela semana passada, né? Iria ser uma semana de jogo, como a gente abriu 15 dias, a gente, como eu falei anteriormente na resposta do seu companheiro, a gente pautou bastante a parte física na semana passada. Quando você muda uma comissão técnica, muda um preparador físico, você muda a metodologia de trabalho. A gente tem como metodologia de trabalho treinos mais intensos, né? Treinos mais curtos, mais intensos, com uma intensidade alta. A gente tem uma métrica dentro
daquilo que a gente planeja de ações de alta intensidade dentro do treino, e como a gente vai ter bastante semana aberta, a gente tem um volume de treino já determinado para a semana. E eu posso te dizer que essas 2 semanas a gente atingiu bem essas duas metas de volume de treinamento semanal. Então, eu creio que talvez não esteja 100% ainda como a gente quer nessa estreia, mas eu te garanto que vai estar bem satisfatório. A gente vai ter uma equipe já bem preparada para poder conseguir exercer aquilo que eu penso de conceito de jogo, né? Que a gente possa estar bem fisicamente para a gente marcar o adversário alto, que a gente poder perder a bola, pressionar rápido, que a gente possa ter uma transição defensiva e velocidade, e a gente possa ter nossas ações de alta intensidade dentro do jogo, já trabalhado, já aquilo que o Gustavo Araújo já pensa como preparação física. Treinou bem a semana, ele foi entregue a mim a segunda-feira da transição, né, completa, e já estava entregue a mim. Fez um bom treinamento durante a semana e está à disposição para viajar. Ô Marcelo, você conhece muito bem a competição, o Santa, a história, o torcedor está muito sofrido, na verdade, com o clube. Você enxerga essa Série D, para você como treinador, com que tamanha responsabilidade para um clube que vem tendo cobranças da torcida, da imprensa, de parceiros, para sair, né, dessa competição do ano que vem? É a maior responsabilidade da minha carreira, né? Porque sempre a competição mais importante é a próxima. E assim, quando eu aceito um convite do Santa Cruz, claro que eu sei todo o histórico, né? Pregresso do Santa Cruz, o tempo que ficou sem competições nacionais, o tempo que voltou no passado recente a se reorganizar como clube, como equipe. E eu nesses 15 dias, 20 dias, eu vivi muito o clube. E eu vivi muito aquilo, procurei saber muito aquilo que o torcedor, que é o nosso maior patrimônio, pensa do momento da gente. E o nosso torcedor está acreditando muito no nosso trabalho. E o que eu posso dizer é que não está faltando trabalho aqui. A gente está trabalhando bastante para que a gente possa entregar ao nosso torcedor aquilo que ele espera da gente. Talvez seja um momento muito curto ainda para que a gente esteja no momento ideal como instituição, como equipe de trabalho, mas a gente vai tentar passar por cima de todos esses percalços para poder entregar ao nosso torcedor aquilo que ele espera, aquela ansiedade que ele tem de quase 700 dias sem jogar uma partida oficial de competição nacional. E a expectativa não é só do nosso torcedor, é nossa como comissão técnica, jogadores, diretoria, e também entendo que deva ser de vocês como imprensa. Então, assim, existe uma ansiedade muito grande para essa estreia. E assim, o que eu falo, uma palavra que a gente tem usado muito aqui internamente é mobilização. A gente tem criado uma mobilização, tem procurado criar um ambiente muito bom de trabalho internamente, uma sincronia muito boa entre diretoria, comissão técnica, jogadores, e queremos ter uma sinergia muito boa com o nosso torcedor, porque ele pode ser um grande diferencial na nossa trajetória. Marcelo, passado aí, como você falou, aí quase 20 dias, né, da tua chegada, e a gente ficou naquela expectativa, assim que você comandou o time no primeiro jogo, foram apenas 3 sessões de trabalhos, mas você conseguiu ter essas 2 semanas aí de avaliação do elenco, de trabalho. Eu queria saber exatamente de você, com relação ao grupo do Santa Cruz, se você está satisfeito com o que tem em mãos agora, ou se vai, ainda dentro dessa possibilidade que a Série D abre espaço para contratações, não existe janela como Série A, Série B e Série C. Você ainda indica contratações para o grupo do Santa, trazer mais qualidade? O que é que você pode fazer de avaliação do elenco do Santa? Sim, na minha chegada eu me deparei com um elenco com 40 jogadores, né? Então a gente tem trabalhado bastante internamente durante esses 20 dias para tentar logo criar um diagnóstico, detectar aquilo que a gente precisa contar daqui para frente, aquilo que a gente não vai contar, tentar assim, criar um diagnóstico daquilo que a gente necessita ainda como carência dentro do grupo. Isso aí já está completamente mapeado, já está entregue à nossa diretoria, o que eu penso de número de jogadores para poder continuar na temporada, aqueles jogadores que eu vou contar para a sequência da temporada e as necessidades que a gente ainda tem de carência dentro do grupo. Acredito que
A gente precisa ainda de umas 3 peças dentro do grupo para poder chegar e acrescentar esses jogadores que eu já determinei que vão continuar dentro da temporada para que a gente tenha um Santa Cruz forte na competição, porque é uma competição muito difícil. Ela é curta e muito difícil. Nós temos uma primeira fase de grupos e depois nós temos que entender que nós vamos ter 3 mata-mata para chegar no nosso objetivo. Então a gente precisa ter um grupo forte dentro daquilo que eu já detectei dentro do elenco. Marcelo, o que é que você espera do adversário de domingo? Porque no jogo da seletiva do Nordestão, que acabou eliminando o Santa, né, tirando o Santa da fase de grupos, o 13 venceu aqui no Arruda, mas o time de lá para cá vem com muitas modificações, inclusive dispensou jogadores, contratou novos atletas. O que é que você espera desse adversário que vai jogar em casa? A gente já falou aqui dessa pressão que o Santa tem de vencer e sair da 4ª divisão. Mas como é jogo a jogo, e os treinadores gostam de falar isso, né? Jogo a jogo, o que é que você espera do 13? O que a gente estudou do 13, que a gente buscou de informação, ele vive um momento bem parecido com o do Santa Cruz, né? Termina o estadual, tem uma reformulação de elenco, tem uma troca de treinador o momento é bem parecido com o do Santa Cruz, né? Ele entra na competição com uma equipe modificada da que vinha do estadual, com novos reforços, uma nova metodologia de trabalho, que é de um novo treinador, e é uma equipe que tem a sua tradição, uma equipe que jogando em casa é muito forte, mas a gente precisa estar bem preparado para poder superar eles, ter uma equipe competitiva. É o que nós trabalhamos durante esses 15 dias, me deixa muito otimista que a gente pode voltar de lá com uma vitória. Professor, em relação a essa energia que o Santa Cruz trabalha junto com a torcida, né? A gente sabe que jogos em casa terá a presença muito forte do torcedor tricolor, mas em alguns jogos fora de casa também vai ter a presença, como esse jogo em Campina Grande. Qual a importância de ter o trabalho bem feito, trazer a torcida para junto, para que possa alcançar o objetivo no campeonato? A gente sabe que a nossa torcida, que nem falei anteriormente, é o maior patrimônio do clube, é o 12º jogador. A gente sabe que a torcida pode nos impulsionar, vai nos ajudar bastante. A gente vai criar essa sinergia com a torcida. A gente tem buscado entender o nosso torcedor, né? Amanhã, no sábado, nós vamos ter um treino aberto para o nosso torcedor, isso já prestigiando o nosso torcedor. Eu, particularmente, Marcelo Cabo, trazendo o nosso torcedor para perto de nós, porque ele próximo com a gente, ele junto com a gente se torna mais forte. Então, sempre que for possível, dentro do planejamento, a gente vai ter esse treino aberto, não só para o torcedor, mas também para a imprensa, porque a imprensa possa estar mais próximo também, né, do nosso dia a dia. Claro, o dia que você tem um trabalho que precisa ter uma questão mais tática, a gente fecha, mas o dia que puder também, a gente vai ter o treino aberto não só para o nosso torcedor, mas para a imprensa, que Marcelo Cabo e todo mundo aqui dentro sabe e pensa que o nosso torcedor tem que estar do nosso lado, ele tem que estar caminhando junto com a gente. E a gente junto, a gente é mais forte. Então, esse é o pensamento da gente sobre a nossa torcida. E só lembrando, galera, neste domingo, cobertura total aqui do Multiplay nas nossas redes sociais para Santa e 13. Estaremos lá em Campina Grande acompanhando a estreia do Tricolor do Arruda nesta 4ª divisão. E aí, no final da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Aproveita, se inscreve, ativa os sininhos para as notificações, siga-nos também nas nossas redes sociais, no @multiplaype, em todas as plataformas. Estaremos com conteúdo direto de Campina Grande para você. Tchau, galera!